Olá, chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jânia aqui na área com vocês. Como sempre, a gente trazendo aqui muito conhecimento para vocês na plataforma Gonçalves Dias, que está bombando. Pois é, e agora nós vamos ter a revisão para o Enem, né? Um TBT maravilhoso do pré-vestibular Gonçalves Dias, para vocês. Sigam lá a gente, acompanhem lá no YouTube e na TV Educação, tá, gente? Aos sábados nós temos aulas do Mais IDEB, com reforço de português e matemática dos escritores, vocês não podem perder. Então tem todo dia de segunda a sábado muito conteúdo, muito conhecimento, muitas aulas para vocês. Não percam, e para quem está se preparando para o Enem, aí mesmo que não pode perder, tá certo? Assiste a aula lá na TV, corre lá na plataforma, revisa aquela aula, tá? Na nossa plataforma no YouTube. Nos acompanhe também lá na Rádio Timbira, programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, todo dia das 16 às 17. Para quem não sabe sintonizar, a Rádio Timbira 1290 MHz, tá certo? E no YouTube também, os nossos podcasts estão lá bombando para vocês. Então não tem desculpa para não aprender. Ah, e só para lembrar, tem Tia Lu e Pequeno novo aí da professora Renata lá no Instagram da plataforma. Então, não tem desculpa, acompanhe, estude, vem com a gente e vamos para a aula de hoje, que é muito interessante, principalmente para quem vai fazer o Enem, tá? Para quem vai fazer o Enem, hoje nós vamos falar de interpretação de texto. Por quê? Porque é exatamente isso que cai nas provas do Enem, em concursos. É basicamente interpretação textual. Então, para que você não tenha dificuldade, você precisa cada vez mais ter conhecimento de vocabulário. Ah, eu não sei espanhol, eu não sei traduzir, mas você precisa ter um conhecimento de vocabulário, porque isso facilita. Não é tão difícil traduzir o espanhol, tá? Mas eu tenho umas pegadinhas na língua espanhola que realmente pode atrapalhar você. Então, vem com a gente hoje, vamos falar sobre o estudo de texto, sobre interpretação, como fazer uma interpretação textual de uma leitura em espanhol. Então, aqui eu trouxe para vocês uma mensagem, tá? Então, o conhecimento da gramática e a riqueza do vocabulário são fundamentais para o entendimento dos textos em espanhol. Eu preciso conhecer a gramática por quê? Porque a minha construção de verbos, gente, ela é bem complexa no espanhol. Então, se eu souber pronomes, tá? Se eu souber adjetivos, advérbios, verbos, eu já tenho uma boa base. E os falsos cognatos, que são chave para que você consiga fazer uma tradução adequada para a sua prova. Dicas para interpretação de texto em espanhol, vamos começar por aí. Então, a leitura e interpretação de texto em espanhol fazem parte do principal processo seletivo para a entrada em universidades públicas e privadas de todo o país. A prova do Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que está chegando aí agora em novembro. São exigidas em concursos e nas avaliações escolares. Sabemos que nem sempre é fácil explicar aquilo que foi lido, tá? Como envolve uma opinião subjetiva e que requer certo repertório cultural, tá? Histórico, musical e acadêmico. Aí vocês podem me perguntar, eu tenho que conhecer a cultura do povo da Espanha, né, do povo espanhol, para poder saber fazer uma tradução. É importante. Por isso é que nós temos aqui, de vez em quando, algumas aulas falando sobre a gastronomia, sobre alguns lugares específicos, tá? Sobre agricultura, e que muitos se questionam por que falar disso e não da gramática. Por quê? Porque os textos, eles são baseados nessa questão cultural. Na questão histórica, né, nós falamos aqui das ruínas de Cusco, tá? Musical, por quê? Porque se usa também letras de música, e se você não tiver nenhum tipo de conhecimento, você não sabe. Nós falamos também aqui já em uma outra aula sobre o tango, sobre o bolero, que são músicas marcantes e típicas, né, das cidades hispanohablantes. E acadêmico, tá? E você precisa ter um conhecimento acadêmico. Pode se tornar um grande empecilho para a aprovação de alguns estudantes, ainda mais quando o idioma usado no texto é diferente do nosso.
Recentemente, um ex-aluno me procurou e disse assim, mandou uma mensagem para mim, professora, por favor, me ajude, eu não estou conseguindo entender esse texto. O texto estava de fácil compreensão, de fácil tradução, mas como não é o idioma nato dele, ele não tem a habilidade com o espanhol e não tem aquela facilidade de falar como nós falamos o português, então isso se torna mais difícil, porque você até esquece, você às vezes conhece a palavra, mas acaba esquecendo pela falta da prática. Se o próprio português nós temos dificuldades, mesmo falando todos os dias, às vezes foge, às vezes a gente está fazendo um texto ali e lembra de uma palavra e, meu Deus, qual é o significado dessa palavra? Eu sei, eu conheço, mas me falta, né, na hora dá aquele branco, como vocês dizem. Ainda mais quando você está fazendo um exame tão importante. Tá? Então, é preciso você ter bastante atenção e calma e tranquilidade. Vamos lá. Aqui as regras gramaticais. Então, aqueles que estão estudando para o Enem, por exemplo, já devem ter percebido que a parte de língua estrangeira é formada apenas por textos, como nós já falamos aqui anteriormente. A gramática não é cobrada diretamente nas questões como acontecem nas provas escolares, tá? Então, para conseguir realizar a interpretação de texto em espanhol ou inglês, é importante conhecer as regras gramaticais básicas. Eu preciso conhecer toda a gramática de espanhol que é extensa? Não. Eu preciso conhecer as regras básicas. Óbvio que se eu puder aprofundar, muito melhor. Também vamos começar aqui, eu destaquei algumas regras básicas para vocês, tá? Então, falsos cognatos que eu falo quase em toda a aula, tá? Então, também chamados de falsos amigos ou heterossemânticos, heterogenéricos, tá? A gente tem vídeos lá na plataforma específicos disso, tá? Desse assunto. Então, são os falsos cognatos no espanhol. O que são eles? São palavras com grafia ou pronúncia parecida, como com as de outro idioma. Porém, apesar da semelhança na escrita e na fonética, eles apresentam significados totalmente diferentes. Entre os muitos exemplos estão aceite, tá? Porque aceite para nós é um verbo, aceitar alguma coisa em português. E aceite significa azeite, óleo, tá? Adereço para nós são acessórios, né? São brincos, colares, anéis, então isso é um adereço, tá? Um adereço numa roupa, é um babado, um enfeite, alguma coisa assim. Adereço, em espanhol, eu estou me referindo a tempero. Basura não tem nada a ver com lixo, tá? Basura não tem nada a ver com lixo. Tá? Mas ela significa lixo. Ciruela, que é ameixa. Ciruela, a gente lembra logo de ceroulas, né? Quem não sabe, os mais novos não sabem o que é ceroula. Ceroula eram aquelas cuecas que hoje se usa muito, que é o shortinho, o samba canção, né? Aquela cuequinha que parece um shortinho. Lá na época do meu avô chamava ceroulas, tá? Então, ciruela significa ameixa. Despido. O que é despido para nós em português? Despido é nu, né? Suponhamos assim, Jorge está despido da cintura para cima. Ele está o quê? Nu da cintura para cima, tá? Então, despido em espanhol é demissão. Alguém que foi demitido do serviço. Tá? Embaraçada. Para nós, embaraçado, o que é que eu fiquei embaraçada? Eu fiquei sem graça, né? Por alguma situação. Embaraçada significa grávida. Para quem acompanha as séries, escuta bastante essa palavra, tá? Jubilado. Alguém que está... É uma palavra que talvez muitos de vocês não conheçam. Então, jubilado, você estava fazendo um curso na faculdade, protelou, não fez monografia, e demorou, e ficou enrolando. Muita gente faz isso, tá? Então, ele foi jubilado, ele foi convidado a sair, tá? Então, jubilado é aposentado em espanhol. Talher, que quando a gente escuta talher, o que a gente imagina? Garfo e faca. O conjunto de garfo e faca a gente chama talher em português. Mas talher em espanhol é oficina, tá? É oficina. Outra regrinha gramatical que é importante que você conheça, tá?
artigos definidos e indefinidos. Os artigos definidos e indefinidos em espanhol, eles são usados na identificação de gênero, como em português, masculino e feminino. Só que em português é mais fácil da gente identificar, porque é a nossa língua pátria, nós conhecemos, tá? Quantidade também e na quantidade de substantivos. Então, além da identificação do gênero, ele também nos esclarece a quantidade de substantivos. O artigo masculino no singular, el, e no plural, los, por exemplo, sempre aparece na presença de substantivos. Já o artigo neutro e invariável, que é lo, invariável porque ele não tem singular e plural, tá? É lo, deve ser acompanhado por adjetivos, advérbios, preposições e do pronome relativo que. Por que nós estamos citando as regras, algumas regras gramaticais, e não estamos aprofundando? Por quê, professora? Porque tem aula lá na plataforma específica para cada regra gramatical dessa. Então, eu estou dando a dica aqui, estou dando o toque e vocês depois vão lá e revisem, tá certo? Advérbios e adjetivos. Outra regra gramatical que você precisa conhecer, precisa entender para que a tua interpretação textual seja mais correta, seja mais compreensível, seja mais abrangente. Assim como as formações verbais, substantivos e pronomes, os advérbios e adjetivos em espanhol sempre aparecem nos textos, tá? Sempre. No primeiro caso, eles indicam diversas circunstâncias. De que primeiro caso eu estou falando? Dos advérbios, tá? Eles indicam diversas circunstâncias, como tempo, lugar, modo, intensidade e ordem. É diferente na língua portuguesa? Não. Já no segundo, ou seja, já os adjetivos, atribuem características aos objetos, pessoas e coisas nomeadas pelos substantivos. Tá certo? Então, a mesma coisa. Tem vídeo lá na plataforma, tem vídeo aula, tá? Sobre esse assunto. Então, é importante que você conheça. Então, aí nós já falamos dos falsos cognatos, como as regras gramaticais básicas para você conseguir fazer uma interpretação de texto. Então, nós já falamos das falsos cognatos, nós já falamos dos artigos definidos e indefinidos e falamos agora dos advérbios e adjetivos. Vamos para as dicas de interpretação de texto, certo? Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai ler o texto, tá? Eu já falei, nós tivemos um aulão, tá? Lá em junho, nas férias, quando nós falamos sobre isso, do terceirão não tira férias. Toda aula que eu falo de texto, eu também dou a mesma dica, tá? Então, são dicas preciosas que não tem como errar. Primeira coisa que você vai fazer, leia o texto. Passe o olho no texto. Aí o enunciado da questão e as opções de resposta com calma. Então, você passa o olho lá no texto só para tentar ver se você consegue pegar alguma coisa ali. Aí você corre para o enunciado. Porque é no enunciado, é na questão que muita gente... enunciado? O que é enunciado? Enunciado é questão. Então, é a questão que vai me pedir o que eu quero dentro daquele texto. E essa questão que vai facilitar a minha compreensão daquele texto se eu não domino o idioma, tá? Isso é se eu não domino o idioma. Porque se eu domino, eu vou lá, leio o meu texto, traduzo rapidinho e consigo fazer tudo. Mas se eu não domino, a minha primeira ação é ir lá no enunciado, faço a leitura da questão, leio as alternativas que geralmente vêm em português. Tá? As alternativas de respostas, geralmente, na sua maioria, digamos assim que 95%, elas estão em português. Né? O enunciado nem sempre, mas as respostas estão em português. Então, você tendo a noção do que o autor está te pedindo e mais as respostas, você volta lá no texto e aí você consegue descobrir o que é que você está procurando ali dentro daquele texto. Isso facilita. Durante a interpretação de texto em espanhol, prefira a leitura das frases completas, tá, gente? Não vão por dedução. Eu li 2, 3 palavras de uma frase, eu já sei o que é. Não, não façam isso. Leiam a frase completa, porque o contexto é muito importante.
Não adianta eu traduzir palavra por palavra, eu já disse isso para vocês aqui. Se eu for traduzir palavra por palavra de uma oração, ela vai ficar confusa. E aí eu vou traduzir as três primeiras palavras, eu acho que eu já sei o que significa. Não, eu tenho que fazer a frase inteira para ver se o contexto da minha tradução está de acordo com aquilo que o meu autor está pedindo. Fique atento para as expressões idiomáticas, advérbios, adjetivos, conjunções e preposições. Eu não falei lá nas regras gramaticais, conjunções e preposições, porque ela é uma consequência. Se você vai fazer essas regras gramaticais, elas são fundamentais. Você tem que conhecer todas as classes de palavras, tá? Assim como o português tem 10 classes de palavras, tá? O espanhol também tem. Então, você precisa conhecer. O básico que você conhecer já vai te ajudar bastante. Tenha muito cuidado com os falsos cognatos. Olha eles aqui de novo. Também na interpretação de texto em espanhol, tá? Como vimos, algumas palavras parecem, mas não são iguais ao português, certo? Lembra do exemplo que eu falei de vaso, tá? Que vaso para nós é um recipiente de botar plantas e vaso em espanhol é copo. Uma palavrinha que vocês escutam demais, rato, tá? Demais. Como assim demais, professora? Quem acompanha a série, eu sei que muitos de vocês são viciados em série. Rato é uma palavra que aparece demais. Rato não é aquele animalzinho asqueroso que anda de por aí. Rato, tá? Rato é momento, momento. Então, por aí vocês tiram. Aí vamos agora ver aqui uma questão do Enem de 2018, que vocês encontram disponível tanto no Google, tá? Como tem todas as provas de espanhol, vocês podem inclusive fazer isso. Olhar lá no Google, baixar as provas de espanhol e observar que é só texto. E fazer esses exercícios, isso vai ajudá-los nas provas que vocês precisam fazer agora para esse Enem. Então, mayo 15, que mañana no sé otro nombre de hoy. En el año 2011, miles de jóvenes despojados de sus casas y de sus empleos ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. Y la indignación se difundió, la buena salud resultó más contagiosa que las pestes, y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Assim ressonaram em el mundo. Então, aqui eu tenho no ano de 2011, milhares de jovens saíram de suas casas, dos seus empregos e ocuparam praças, ruas de várias cidades da Espanha. A indignação se expandiu, né? E isso, a boa saúde resultou numa mais contagiosa do que as pestes. E as vozes dos indignados atravessaram as fronteiras do mundo, tá certo? Então, o que eles disseram que ressoaram pelo mundo? Nos dijeron a la puta calle. E aqui estamos. A la puta calle é a rua das prostitutas, tá? Então, a rua das prostitutas, aqui estamos, né? Apaga la tele e enciende la calle. Desliga a TV, né? Desliga a televisão e ilumina a rua, né? E vem para a rua. La llaman crisis, pero es estafa. Então, chamam de crise, mas é uma farsa, tá? No falta dinheiro, sobram ladrões. Então, não falta dinheiro, sobram ladrões. Los mercados governam e nos los voté. Então, os mercados governam e não os votem, né? Não votem neles. Eles tomam decisões por nós outros? Sim, nós outros. Eles tomam decisões por nós, né? Se alquila escravo econômico. Então, eles alugam escravos a preço baixo. Estou buscando mis derechos. Alguém los ha visto?
se nos deixam sonhar, não los dejaremos dormir. Então, estou buscando meus direitos, alguém tem visto, se não nos deixam sonhar, não nos deixaremos dormir. E a pergunta é essa daqui. Ao elencar algumas frases proferidas, é aquele texto que eu traduzi, aquele textinho, durante os protestos na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para provocá-los, dar voz, fomentar, favorecer ou instaurar. Tá? Então, para dar voz ao movimento popular. Tem mais material para você já na plataforma. A gente se vê na próxima aula.